Olá pessoal, tudo certo? Espero que estejam todos e todas bem, né, neste momento, se cuidando direitinho e na medida do possível. Pois bem, nesse encontro de hoje, nós vamos trabalhar com alguns conceitos, né, aí partindo do nosso último encontro, que são fundamentais para esta unidade. Né? Relembrando aqui na nossa última aula, nós tratamos sobre poder, política e Estado, né, que são conceitos muito importantes para compreender o que? O conteúdo da aula de hoje, que é a formação do Estado moderno. Obviamente que o Estado moderno ele vai se desenvolvendo ao longo da história e hoje, neste encontro, trabalharemos somente dois modelos de Estado, que é o Estado absolutista e o Estado liberal. Ah, professor, o que isso tem a ver com o meu mundo hoje? Observe, né, que com a conformação do Estado liberal, principalmente, né, é que vai ocorrer esse desenvolvimento ao longo da história para pensarmos o mundo hoje, né, e como hoje ele é organizado. A ideia de Estado-nação, a ideia de ser um país, né, pensamos aqui no Brasil, podemos pensar na Argentina, na Bolívia, nos Estados Unidos, na França. Enfim, essa conformação dos estados, né, e dos países que nós temos hoje se deve muito a esta formação do Estado moderno. Mas bem, de onde é que vem tudo isso? Como é que começou? Como é que se inicia a formação do Estado? Quais são as suas principais características e por que ele surge? Esses e outros conteúdos é o que nós vamos ver hoje nesse encontro. Pois bem, pessoal, pensar o surgimento do Estado moderno é pensar em alguns elementos que o levaram, né, a essa possibilidade dele surgir no período histórico, né, quando ele começou a ser conformado, certo? Então vamos pensar aqui em três características principais. Né? A primeira delas é a desintegração do mundo feudal. Como assim, professor? Pensem o seguinte, né? Pensemos aí na Idade Média, pensemos aí no sistema feudal e pensemos aí principalmente em duas questões. Né? A primeira delas era a negação do pagamento dos impostos por parte dos servos. Né? E dessa negação dos impostos surgiram um conjunto de revoltas, né, que favoreceram a desintegração desse mundo feudal. Um segundo elemento muito importante também é o crescimento das cidades e dos comércios. Né? Esse período, vamos resgatar algumas questões, né? E aí principalmente relacionados à economia, que é o desenvolvimento a pleno vapor do capitalismo mercantil. Né? O capitalismo mercantil baseado principalmente aí nas grandes navegações das cidades europeias, né? Que partindo das cidades europeias buscavam rotas de especiarias e aprofundavam ainda mais esse processo do comércio dentro da Europa. E aí o terceiro elemento, que é bastante importante para a gente pensar no surgimento, né, do Estado moderno, é a ascensão da burguesia enquanto uma classe, né? E aí é o protagonismo da burguesia dentro do processo social. Né? E qual é o sentido disso? Né? Por que isso é importante? Porque esse surgimento da burguesia ele passa a organizar a sociedade de uma outra forma, né? Que vamos ver a seguir com o Estado liberal, que aí talvez seja o ápice, mas dentro ainda do Estado absolutista, a burguesia ela cumpriu um papel fundamental. Né? E se a gente for pensar, e particularmente nas grandes navegações, a burguesia mercantil era financiada, né? Bastante financiada, inclusive, pelos estados para fazer as suas grandes empreitadas marítimas no além-mar. Pois bem, se essas características anteriores favoreceram a formação do Estado moderno, o surgimento do Estado moderno, alguém pode perguntar: professor, quais são as características do Estado moderno? O que é que ele diferencia anteriormente? Pois bem, pessoal, existem algumas características, e eu listei 3 delas, que são muito importantes para a gente pensar enquanto características particulares do Estado moderno. A primeira delas é o monopólio da violência pelo Estado, ou seja, somente o Estado que pode usar, né, progressivamente ou não, da força física. Né? Somente o Estado tem a possibilidade desta utilização. E aí a gente pode pensar principalmente através dos seus aparatos militares. Né? Esse é um elemento importante que surge, né, que está colocado enquanto característica do Estado moderno. Um outro elemento muito importante é a cobrança de impostos. Pois veja, um Estado ele só consegue, dentre outras coisas, né, centralizar aquele território a partir principalmente da cobrança de impostos daqueles cidadãos que vivem naquela região, né, daqueles indivíduos que vivem dentro daquele território. Mas para que servem esses impostos? Serve, em primeiro lugar, para financiar o exército. Né? O exército aí ele passa a ser um exército próprio do Estado. E um outro elemento importante também para a cobrança de impostos
é a burocracia estatal, né? E aí voltada principalmente para a administração do funcionamento público, né? É um destacamento de alguns indivíduos que vão passar a trabalhar para o Estado, né? E fazer funcionar a máquina pública, né? Sejam os próprios cobradores de impostos, sejam os escrivãos, né? Enfim, um corpo estatal, né? Uma burocracia que vai trabalhar em função desse Estado. Certamente, todo mundo aqui já deve ter ouvido alguém usar a expressão maquiavélico. Mas afinal, de onde é que vem essa expressão? Na verdade, né, ela surge, né, a partir do nome deste filósofo tão importante, né, para a ciência política, para as ciências sociais como um todo, que é o Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele é italiano, né, nascido em Florença, e Maquiavel, ele tem um livro que é muito importante, né, para a história da ciência política e das ciências sociais também, chamado O Príncipe, né? Mas qual que deve ter sido a principal inovação de Maquiavel ao escrever essa obra? Pois vejam, né, até então a política estava no campo das ideias, né? Muito no campo das ideias. Vocês não precisam lembrar agora, podem lembrar depois, sobre Platão, por exemplo, né? Platão falava da caverna, onde as pessoas viviam na caverna, que existiria um indivíduo que ia sair da caverna e voltar com a possibilidade, com a iluminação, para ensinar aqueles que ficaram na caverna sobre como era o mundo de fato lá fora. Mas observem, por que eu estou tratando Platão? Porque Platão, né, por ser aí um idealista, ainda está muito preso ao campo das ideias, né? E é o que acompanha bastante a discussão da política até o momento de quem? De Nicolau Maquiavel. Então, qual que seria a principal inovação de Maquiavel no seu campo teórico? Maquiavel parte de um lugar chamado realismo político. Pois veja, para Maquiavel, não importa o que a política deveria ser, como ele gostaria que ela fosse, ou como ela poderia ter sido naquela curva da história, né? Para o Maquiavel, é fundamental pensar o quê? Pensar a política como ela é. E dentro do que a política como ela é, o príncipe ou o governante deve tomar as suas medidas, né? E aí é que surge o príncipe, né? O príncipe, que é esse clássico, né? Se vocês não leram, por favor, leiam. É super acessível, inclusive, você acha na internet bem fácil, né? O príncipe é essa obra que funciona, né? Ou funcionou, ou dizem que funciona, porque a fofoca na história é um negócio maravilhoso, né? Que funciona como um manual de instruções para o governante, né? Todo governante deveria ler o livro, segundo Maquiavel, né, para governar. Mas veja que a época que Maquiavel ele escreve esse livro, ele tem uma principal preocupação na Itália, que é unificar a Itália, né? Tornar a Itália um Estado-nação, né? E aí, dentre várias questões que o Maquiavel vai trazer aqui, que não caberia, né, tratar nesse vídeo para não ficar tão longo, é a gente pensar talvez dois conceitos que são muito importantes para o Maquiavel: a fortuna e a virtude. Professor, o que é fortuna e virtude? Observem, pessoal, a fortuna e a virtude são talvez aí dois conceitos que o Maquiavel lança à mão que são fundamentais para pensarmos, né, essa produção teórica desse autor tão importante, que inclusive pode ser utilizado em alguma medida para observar a realidade e fazer essa leitura da realidade em alguma medida até hoje, né? O que seria a fortuna? A fortuna, a grosso modo para Maquiavel, seria o acaso, né? O acaso ao qual aquele governante estaria sujeito, né? E a virtude seriam as características do governante, né? E aí, para o Maquiavel, é muito importante que o governante ele contenha determinadas virtudes, né? Que tenha a virtude para saber lidar com as adversidades, ao mesmo tempo, né, que é preciso, em alguma medida, saber lidar com essa fortuna e os acasos, né, que podem acontecer ao sabor das conjunturas políticas. Por exemplo, nós podemos pensar agora, neste momento de pandemia, a partir de Maquiavel, a virtude dos governantes, né, dos governantes em todas as esferas, né, seja municipal, estadual ou federal, de lidar com a pandemia, que é uma fortuna, né, que é um acaso, né, que surgiu nesse momento histórico, e todos os governantes do mundo inteiro, né, os políticos do mundo inteiro, em alguma medida precisam lidar com isso. Mas obviamente que Maquiavel tem uma distância de, sei lá, 600 anos, né, porque eu estou tratando aqui agora, mas existem alguns elementos muito importantes que o Maquiavel tratava, e é o que vamos tratar a seguir, talvez de uma discussão extremamente polêmica que eu gostaria de ouvir logo em seguida, nos comentários, se for possível, a opinião de vocês. Questão de prova. Para o príncipe, é melhor ser temido ou ser amado? Essa é uma, dentre outras questões, que o Maquiavel ele vai tratar no livro Príncipe, como eu disse para vocês.
E não à toa ele recebe esse título, né? As pessoas adjetivam o nome dele enquanto algo ruim, né? O maquiavélico. Mas por que será? Qual seria a resposta que você daria a Maquiavel? Porque para Maquiavel, na verdade, entre ser amado e ser temido, o príncipe vai dizer o seguinte: é melhor ser amado que temido ou o inverso? A resposta é que seria de desejar serem ambas as coisas, mas como é difícil combiná-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando se tem que desistir de uma das duas. Os homens têm menos receio de ofender a quem se faz amar do que outro que se faça temer, pois o amor é mantido por vínculo de reconhecimento, o qual, sendo os homens perversos, é rompido sempre que lhes interessa, enquanto o temor é mantido pelo medo ao castigo que nunca te abandona. Pois veja, não trata-se aqui de concordar ou discordar do Maquiavel. Apesar de, claro, né, nós temos aí 600 anos à frente do Maquiavel, podemos achar isso um pouco absurdo, um pouco meio duro, né? Mas o fundamental é o seguinte: é compreender que para o Maquiavel a política ela não deveria ser no campo das ideias, né? Do que ela deveria ser, do que ela poderia ser, é o que a política é. E o príncipe ele precisa dar uma resposta concreta para essa situação. Entre ser temido e ser amado, Maquiavel claramente vai dizer: precisa ser temido, porque o amado tem vários problemas ao príncipe ser amado. E vocês acham o que sobre isso? Pois bem, pessoal, a partir daqui nós vamos partir para o primeiro modelo de estruturação do Estado moderno, que é através do Estado absolutista. Como o próprio nome já propõe, Estado absoluto, né? Poder absoluto, nas mãos de quem? Do rei. Né? Existe essa frase clássica do rei Luís XIV, né? Quando ele diz que o Estado sou eu, parênteses, né? Caso ele fosse baiano, significaria o grandão sem medo de nada, né? Afinal, o poder estava nas mãos do rei, ele detinha o poder absoluto sobre a vida de todos os indivíduos que viviam sob seu governo. Né? Ao rei era concedido uma série de direitos, né? Inclusive direitos esses considerados divinos, afinal, foi Deus que teria escolhido o rei para governar aqueles indivíduos sob o seu governo. E a partir daqui, vamos pensar algumas características principais desse Estado absoluto. Né? E aí, a primeira delas, e talvez aí muito importante para a gente refletir sobre o Estado absoluto, é a relação econômica que se estabelece nesse Estado absoluto. Né? E aí, para lembrar um pouquinho de vocês, uma das práticas principais do Estado absoluto era o mercantilismo. Né? O mercantilismo que envolvia a concessão de monopólios, a fixação de preços e tarifas, e a administração de moedas e metais preciosos pelo Estado. É importante pensar que nesse tipo de conteúdo, né, nós estamos ali se entendendo na Europa, mas pensar um pouco ao redor do mundo é imaginar que neste período o Brasil colônia estabelecia relações diretas com a metrópole Portugal. Né? Ali a América Espanhola tinha uma forte extração de metais preciosos, né, a partir da escravização dos índios pelos espanhóis. Né? Então, em alguma medida, pensar que todos esses fatos estão interligados neste momento histórico. Um outro elemento muito importante, que é uma característica fundamental do Estado absoluto, como tratamos antes no Estado moderno, inclusive, é a criação de um contingente militar. Não são mais mercenários que vão ser pagos, né, pelos monarcas, apesar de, obviamente, haverem mercenários, né, mas é a criação de um contingente militar próprio, que defendesse o território, defendesse as fronteiras, e estivesse, acima de tudo, disposto, né, a dar o seu sangue pelo rei. Né? E um outro elemento fundamental é a criação de impostos gerais. Né? Esses impostos, como falamos anteriormente também, tinham uma função principal e fundamental da manutenção do Estado, né? E da máquina pública como ela funcionava. E como ocorria desde a antiguidade, né, e se aprofunda ainda mais com a conformação dos Estados modernos, existe um elemento que eu queria chamar a atenção para vocês, que é o seguinte: sempre em cada período histórico haverão intelectuais, ou seja, pensadores, filósofos, historiadores, enfim, né, um conjunto de indivíduos que vão refletir e tentar justificar a existência daquele modelo do Estado. Vai ser assim no Estado absoluto, vai ser assim no Estado liberal, e vão ser assim, inclusive, nas conformações distintas, né, de Estados, de modelos de Estados, que vão ocorrer ao longo do século XX no mundo. Né? E aqui nós começamos, né, com essa figura tão importante,
que é o Thomas Hobbes, né? O Thomas Hobbes, ele é um dos principais intelectuais para refletir sobre a monarquia. E aí Thomas Hobbes, apesar de lá viver em 1580, né, 1590, né, ali no século XV, século XVI, é importante pontuar que o Hobbes ele inaugura, né, uma tradição que persiste até hoje, né, na história do direito, né, que rege nossas vidas em alguma medida, que é o justnaturalismo, né, baseado principalmente no contrato social. O que é que diziam esses contratualistas? Que em um dado momento todos os seres humanos eram iguais e viviam no estado de natureza, né? E a partir de um evento, né, surge o estado, né? E aí esse estado que surge vai variar a partir das suas concepções. E no caso de Hobbes, Hobbes era um fiel defensor da monarquia, ou seja, do estado absoluto. O Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem, ou seja, cada um que lute a sua luta no estado de natureza, né? No estado de natureza, as pessoas matavam-se umas às outras, né? Não havia respeito, não havia as regras, mas era preciso superar esse problema. E como é que se superaria esse dilema? Conta-se, assim, sou eu contando já uma fofoca da história, né? Mas que os homens sentaram ao redor da fogueira e decidiram que para preservar a vida, né, dos indivíduos, era necessário que um desses indivíduos se destacasse e governasse. Quem era essa figura que se destacava e governava? Era o rei. Então, no Pacto Social de Hobbes, surge daí a monarquia, né? Surge aí a figura do rei, do monarca, enquanto aquele que vai defender a vida. Hobbes também escreve um livro que é muito importante, talvez seja a sua obra mais importante, chamada de Leviatã. Ah, professor, o que é Leviatã? Leviatã, pessoal, é um monstro, né, que se dizia que vivia nos mares, né, um monstro que aparece na Bíblia, inclusive, né, e esse monstro, embaixo dele viviam outros pequenos peixes que se protegiam, né, dos perigos do mar, né, embaixo desse peixe, né. Então, qual que é a alusão que o Hobbes está fazendo? Ele faz a alusão de que o Estado seria esse monstro gigantesco, né, seria o poder do rei e do monarca, protegendo os indivíduos e seus súditos que vão embaixo dele. Com isso, né, Hobbes ele faz um grande tratado da necessidade e justificando a necessidade de haver a monarquia, e de que haja um monarca e de que haja um rei para governar, acima de tudo, protegendo a vida dos seus súditos. E como em matéria de sociedade e de relações sociais nada é eterno, o Estado absoluto começa a ser extremamente questionado. Observem que é importante dizer, né, que aqui nós vamos iniciar o Estado liberal, mas isso não significa que tudo isso durou somente uma página ou um slide. Né? Na verdade, estamos falando de 200, 300 anos de monarquia. Algumas monarquias que inclusive se preservam até hoje através de outros modelos, né, organizativos da sociedade. Mas o que é fundamental a gente pensar aqui é que nenhum modelo social é eterno, né? Obviamente, no Estado absoluto, ele gera um conjunto de reações a ele, né? E aí, principalmente pela concentração dos poderes na mão do Estado. E veja que quando eu falo sobre concentração de poderes na mão do Estado, eu me refiro basicamente ao rei, né? O rei ele detém esse poder absoluto, não somente sobre a economia, como também pela vida dos próprios cidadãos, né? O rei, na verdade, diferente do que o Hobbes achava, o rei ele poderia decidir facilmente sobre a vida das pessoas, né? Ele poderia favorecer determinadas camadas sociais, desfavorecer determinadas camadas sociais, e vale lembrar que existiam grandes períodos de fome, né? Era um grande período de pestes, né? De vírus, enfim, né? De uma mortalidade altíssima em toda a Europa. Né? E com o Estado liberal, pessoal, ele surge exatamente daí, né? Dessa reação ao absolutismo, e surge principalmente com a Revolução Francesa a partir de três consignas muito importantes. A primeira delas é o individualismo, né? É a possibilidade do indivíduo tornar-se indivíduo, né? Centrar-se no indivíduo, né? É a gerada fase do antropocentrismo, né? Que é o homem no centro, né? O elemento da liberdade, que é uma liberdade do indivíduo, né, fora do jugo do rei, né, e uma liberdade também econômica, porque o liberalismo ele envolve também, principalmente, as relações econômicas, está baseada lá, né, e a terceira consigna, que talvez seja a mais importante do liberalismo, e que, em alguma medida, mesmo com as transformações ocorridas no liberalismo, né, até os nossos dias de hoje, numa outra forma e num outro modelo, que é a propriedade privada. A propriedade privada também é uma consigna fundamental, né,
dentro do Estado liberal. E é importante dizer que o Estado, né, a partir das concepções de liberais, ele funciona como um guardião da ordem, né, entre aquilo que é público e o que é privado. Privado principalmente relacionado à propriedade privada. É o papel do Estado, vão dizer os liberais, né, fazer essa intermediação entre o que é público e entre o que é privado. E como já havia falado para vocês, sempre existirão nessas conformações de Estado intelectuais que vão tentar refletir e justificar a existência daquele modelo, daquelas relações sociais contidas nesse Estado. E aí vou trazer 3 intelectuais para vocês no Estado liberal que são muito importantes para a gente refletir, inclusive, a conformação, né, das relações sociais que nós temos hoje, né? O primeiro deles é o John Locke. Né? Para o John Locke, a propriedade privada é um direito natural. Assim como Thomas Hobbes, o Locke ele também é um contratualista. Mas diferente de Hobbes, que achava que o Estado surgiria, né, para defender a vida, para o Locke, né, o Estado ele vai surgir para defender a propriedade privada. Ou seja, no direito natural, né, no contrato social de Locke, o que está colocado para ser preservado ali é o quê? É a propriedade privada. E esse é um elemento importante porque estamos falando de liberalismo, que vai passar por algumas transformações ao longo do século XX, obviamente, e que vai desembocar no neoliberalismo, que vai ser um conteúdo mais à frente, mas a propriedade privada ela segue como sendo um elemento fundamental, intocável, né, seja do liberalismo até o neoliberalismo. Mas isso aí é um spoiler que eu não vou dar, que vai ser um conteúdo lá da frente. Bem, o segundo intelectual que eu vou apresentar para vocês agora é um intelectual fundamental para a gente pensar em estabelecimento do Estado liberal e, acima de tudo, o liberalismo enquanto uma doutrina econômica. O nome dele é Adam Smith. Talvez, provavelmente, vocês até possam não conhecer o Adam Smith, provavelmente, mas certamente já ouviram falar sobre a mão invisível do mercado. Pois bem, toda essa discussão faz parte do aparato teórico do Adam Smith, né? Ele tem um termo que se fala laissez-faire, laissez-passer, né? Deixar e fazer, deixar e passar. Porque para o Adam Smith, o mercado ele deveria se regular sozinho. Né? Não deveria haver o Estado que intervisse ou que se intrometesse nos assuntos do mercado de economia. Era necessário deixar que o mercado se regulasse sozinho. Para o Adam Smith, inclusive, a plena liberdade de produção e circulação resulta no progresso das empresas, das nações e até da paz mundial. Segundo advogava Adam Smith, né, seria através do liberalismo econômico e através dessa mão invisível do mercado que nós alcançaríamos o desenvolvimento pleno das nações europeias. E por fim, o terceiro intelectual que nós vamos tratar aqui dentro desse Estado liberal é o Jean-Jacques Rousseau. Assim como o John Locke e o Thomas Hobbes, o Rousseau também é considerado justnaturalista. Né? Ele ali acreditava e discutia sobre esse processo do estado de natureza até a implementação de um estado civil. Mas veja, diferente do Thomas Hobbes, o Rousseau advogava de que os homens nasciam bons e a sociedade o corrompia. Né? E aí nessa obra do Rousseau, chamada O Contrato Social, o Rousseau ele vai fazer um conjunto de elaborações sobre como deveria ser, como se deveria se conformar o Estado para funcionar da melhor forma possível. Essa obra Contrato Social, ela tem um reflexo muito importante no Ocidente. Em alguma medida, ela é a base para a grande maioria das constituições. Como assim, professor? Que negócio é esse? Se a gente tem que pensar, pessoal, que esta obra de Rousseau, chamada Contrato Social, ele advogava de um elemento muito importante que é a soberania popular. Né? Em outros termos, é a vontade geral. Todo poder deve emanar do povo e somente dele. Né? Então, o Rousseau advoga essa discussão dentro do contrato social, que é um marco fundamental para a grande maioria das nações ocidentais. E muito importante também a seu tempo para a Revolução Francesa, né? Que advogava da liberdade, da igualdade, da fraternidade, muito influenciada também por esses ideais rousseauianos. Pois bem, pessoal, chegando agora ao fim do nosso vídeo, é importante refletir sobre algo que eu falei lá atrás, né? Na transição do Estado absolutista para o Estado liberal. Não há, em matéria de relações sociais, nada que seja eterno. Né? As relações sociais elas são mutáveis, né? E, consequentemente, as instituições elas vão sofrendo mutações
ao longo da história, né? Não à toa, na virada do século XX ao declínio do pensamento liberal. E o que é que isso significa, professor, afinal das contas? Significa que aquilo que lá atrás o Adam Smith tinha dito, né, de que a mão invisível do mercado ela ia liberar a livre concorrência, de que essa livre concorrência elevaria a industrialização dos países e levaria o progresso e a paz mundial, era falsa, né? Na verdade, o liberalismo e essa tal da mão invisível do mercado, o que ela fez? Uma imensa concentração de riquezas, né? E essa concentração de capital, ela teve consequência a quebra de várias pequenas empresas e concentração em grandes monopólios e oligopólios. Professor, o que é isso? Significa, acima de tudo, que aquelas grandes empresas elas iam comprando as menores empresas, né? E aí não dando espaço, ou seja, a livre concorrência tornou-se uma grande falácia nesse período, né? Um elemento fundamental aí, que é um presente que o liberalismo entrega para a gente, é o colonialismo e a Primeira Guerra Mundial, né? Consequentemente. Primeiro, porque a industrialização dos países europeus tinha como necessidade o escoamento daquela produção, né? E um elemento fundamental à época para as potências europeias era o colonialismo, né? Partilhou-se a África, né, em pedaços para países europeus que se dispuseram a ir colonizar esses estados, né? Que haviam pessoas dentro, né? E toda essa causa, inclusive, que aconteceu a partir do colonialismo na África no final do século XIX, reverbera até os nossos dias atuais, muitas vezes pelas fragilidades dos sistemas políticos desses países. Agora, retomando para o colonialismo, consequentemente, alguns países não aceitaram aquela divisão, como foi o caso da própria Alemanha e da Itália, né? Que entraram em guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, ela surge frontalmente, né? E ela surge aí centralmente pela partilha da África, né? Pelo desfavorecimento, né? Na visão deles, obviamente, da Alemanha e da Itália, nessa partilha da África, né? E aí, consequentemente, o liberalismo, né, deixa de presente para a humanidade essa Primeira Guerra Mundial. Então, consequentemente, a guerra de mercados, né, que se discutia, né, à época, né, do liberalismo, ali do final do século XIX, tornou-se, acima de tudo, a guerra entre países, né? Países passaram a guerrear a partir da doutrina do liberalismo econômico. Porém, pessoal, o liberalismo, né, enquanto doutrina econômica, ele não se encerra no final do século XIX. Né? Ele segue ainda ao longo do século XX, mas através de outras roupagens que nós vamos ver em outros encontros aqui no canal. A título de exemplo, nós temos o Estado fascista, né? Nós temos o Estado de bem-estar social, né? Que se estrutura ali na metade do século XX, mais ou menos. Temos outras formas de experiências que passam um pouco aí por fora do que é o liberalismo econômico, que é a experiência do Estado socialista na Rússia, a partir de 1917, e chegamos mais atualmente para uma tentativa de remodelamento aí do que foi esse liberalismo com o neoliberalismo econômico, que em alguma medida é um modelo econômico que se faz presente até os dias de hoje. Por hoje é isso, pessoal. Alguma dúvida, comentário, sugestão, coloca aí no chat que assim que possível eu respondo. Também não esquece de curtir o vídeo, compartilhar o canal com os colegas. E é isso. Até a próxima.